Oi, alunos do curso Kinapse, tudo bem? Vamos continuar nossa aula, nosso lab, né? Oi, alunos do curso Kinapse. Para de rir, caralho. Serena. Oi, alunos do curso Kinapse, tudo bem? Vamos continuar nosso módulo sobre estrutura da matéria, continuando um pouco o que a gente falou na nossa última aula. Lembra, na última aula a gente conversou um pouco sobre como os átomos se ligam uns aos outros para formar compostos. E na ligação covalente eles formaram compostos que a gente chamou de compostos moleculares. Lembram disso? O que a gente vai ver hoje é como que essas moléculas se organizam no espaço, ou seja, como que é a forma de cada uma dessas moléculas. E para a gente conseguir entender isso, a gente vai precisar de um primeiro conceito, que é o conceito de nuvem eletrônica. As nuvens eletrônicas, as nuvens eletrônicas vão ser exatamente o que vão dizer, vão ser o que vai trazer pra gente como que vai ser a forma geométrica das moléculas. E como que são as nuvens eletrônicas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que é o mesmo exemplo que eu dei na última aula, ó. É o Cl2. Cl. Entre eles, uma ligação covalente simples. E eles têm aqui, ó, 6 elétrons não ligados na camada de valência. Tá lá. Uma nuvem eletrônica, ela pode ter duas origens. Ela pode vir de um eixo de ligação. Ou seja, uma ligação simples, uma dupla. Essa ligação entre os dois átomos forma uma nuvem eletrônica. Ou ela pode vir de um par de elétrons não ligados. Então, por exemplo, esse cloro aqui é um átomo de 4 nuvens eletrônicas. Assim como esse cloro. Uma nuvem eletrônica vinda da ligação e outra nuvem eletrônica e outras 3 nuvens eletrônicas vindas do par de elétrons não compartilhados. E a teoria toda da geometria molecular vai estar fundamentada nessas nuvens eletrônicas. Por quê? A teoria básica da geometria molecular aqui vai ser que as nuvens eletrônicas vão se manter sempre o mais afastadas possível umas das outras. Tudo bem? O mais longe possível umas das outras. Então, antes da gente ver a geometria da molécula, a gente vai ter que ver a geometria das nuvens eletrônicas. Então, essa geometria vai ser baseada no número de nuvens eletrônicas de cada átomo. E aí a gente vai ter vários tipos de compostos. A gente vai ter compostos que tenham, ou átomos em compostos, que tenham 2 nuvens eletrônicas, que tenham 3 nuvens eletrônicas, ou que tenham 4 nuvens eletrônicas. Se esse composto, vamos colocar aqui no meio um composto X. Se esse composto tiver só 2 nuvens eletrônicas, essas nuvens eletrônicas vão ficar, ó, uma para cada lado do átomo. A distância entre elas aqui, ó, vai ser de 180 graus. Uma de cada lado do átomo. Agora, se o nosso átomo tiver 3 nuvens eletrônicas, elas vão ficar da seguinte forma. O átomo X vai ficar aqui no meio, e as nuvens eletrônicas vão se distribuir na forma de um triângulo equilátero, ó. Uma nuvem eletrônica lá para cima, outra nuvem para cá, outra nuvem para cá. A distância entre elas aqui, ó, vai ser de 120 graus. Tudo bem? Então, ó, se eu tenho 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo, ela vai ficar uma para cada lado.
Se eu tenho 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo, elas vão ficar na forma de um triângulo equilátero. E se eu tiver 4 nuvens eletrônicas, aí a gente vai ter que ter um pouquinho mais de visão espacial, tá? Essas nuvens eletrônicas, ó, vão assumir os vértices de um tetraedro. Olha só. É como se fosse o seguinte, ó, como se fosse uma piramidezinha de 3 pontas aqui embaixo, ó. Vou apagar. Eu não vou desenhar o tetraedro. Um tetraedro, gente, é uma pirâmide de base triangular. Então, esse átomo vai estar aqui no centro, ó. Vocês conseguem imaginar como se fosse aqui na base, ó, uma pirâmide. Vamos vindo mais para baixo assim. E um para cima. Então é como se eu fizesse uma pirâmide de base triangular, e cada uma das nuvens eletrônicas vai ficar direcionada para um dos vértices desse tetraedro. E é com base nisso que a gente vai determinar a geometria das moléculas. Então a gente já determinou a geometria das nuvens eletrônicas. Depois de determinar a geometria das nuvens eletrônicas, a gente vai ver quais dessas nuvens eletrônicas têm efetivamente átomos para determinar a geometria molecular. Então vamos pegar esse caso que a gente tem só 2 nuvens eletrônicas, tudo bem? Vamos lá. Se a gente pegar o caso de 2 nuvens, a gente só vai ter um tipo de geometria, né? Esse átomo X vai estar uma nuvem aqui, ó. Outra nuvem aqui. E ele pode ter um átomo Y ligado aqui, outro átomo Y ligado aqui. A geometria vai ser o que a gente chama de geometria linear. E se eu não tiver um desses átomos Y? Se uma dessas nuvens for um par de elétrons não compartilhados, eu vou ter uma molécula biatômica. E moléculas biatômicas ou diatômicas são sempre lineares. Então, quando eu tenho um átomo de 2 nuvens, a geometria ao redor dele vai ser sempre linear. Agora vamos analisar o caso de átomos com 3 nuvens. O caso dos átomos de 3 nuvens. Eu vou ter 2 casos. Os átomos de 3 nuvens, olha lá, vou fazer ele aqui e de novo aqui. Uma nuvem para cima e 2 nuvens aqui, ó. Então, uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens eletrônicas. Ó, uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens eletrônicas. Se eu tiver todas essas nuvens ocupadas, né, todas essas nuvens forem formadas por ligações químicas, ligações covalentes, ou se somente 2 forem formadas por ligações covalentes. Se todas forem ocupadas, vocês percebem que a estrutura formou um triângulo? O nome dessa estrutura vai ser uma geometria molecular trigonal plana. Enquanto nesse caso a geometria, ó, ela é um ângulo. Vai ser uma geometria angular. Tudo bem? Agora vamos ver o caso de quando eu tenho 4 nuvens. 4 nuvens vai gerar 3 situações diferentes. Então vamos lá. Ó. X, X e X. Todos eles cercados por 4 nuvens. E essas 4 nuvens formando aquela estrutura tetraédrica que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Então tá aqui, ó. 4 nuvens. 4 nuvens.
Se, olha lá, vamos ver os casos, ó. Eu posso ter as 4 nuvens ocupadas por ligações covalentes. Eu posso ter 3 nuvens ocupadas por ligações covalentes. Ou 2 nuvens ocupadas por ligações covalentes. Se eu tiver as 4 nuvens ocupadas por ligações covalentes, essa geometria molecular vai receber o nome de tetraédrica, porque tem a forma de um tetraedro. Geometria tetraédrica. Se ela tiver 3 nuvens ocupadas por ligações, olha, ela forma uma pirâmide. A geometria vai ser piramidal. Agora, se eu tiver só 2, de novo, ó, forma um ângulo. Geometria angular. Vocês perceberam que conforme eu vou aumentando o número de nuvens eletrônicas, eu vou aumentando a complexidade, o número de tipos de geometria molecular que eu posso alcançar? Então, eu sempre vou fazer, eu vou contar o número de nuvens ao redor do meu átomo central e ver quantas dessas nuvens são ocupadas por ligações. E isso vai determinar exatamente a geometria da minha molécula. Se vocês entrarem no nosso site, a gente tem uma tabelinha com tudo isso montado, tudo isso bem explicado. Então não esqueça de entrar no nosso site. Não esqueça também de curtir a nossa página no Facebook. E se você gostou dessa aula, dá um joinha aqui, se inscreve no nosso canal e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.